Bom dia, torcedor vascaíno. Você ligado aqui no canal AV+. Estou chegando aqui no Acorda Vascaíno para a gente bater um papo, fazer uma resenha, trocar aí umas sugestões, umas opiniões. Agora, para isso você tem que estar inscrito no canal. Então aproveita essa oportunidade, se inscreve. Não custa nada, é 0800. Pode se inscrever e aí você tem a oportunidade de mandar seus comentários, fazer suas críticas, enfim, fazer o que você quiser. E com toda certeza você vai ser muito bem-vindo aqui no canal. Tá legal? Eu vou falar primeiro assim da arbitragem de Fluminense e Vasco. Esse jogão de amanhã vai ser realmente um jogo muito importante, com toda certeza. Vai ser um jogo muito intenso, vai ser um jogo muito tenso. E o árbitro escalado desse jogo é o pernambucano Rodrigo José Pereira. Ele é um árbitro FIFA, tem 38 anos, entrou no quadro da FIFA em 2023. Ele é um árbitro que costuma pegar um pouco aí firme na parte disciplinar. Em 2024, ele apitou uma derrota do Vasco para o Internacional por 1-0 em São Januário. E esse ano, o Campeonato Brasileiro, ele ainda não atuou em jogos do Vasco. E na Copa do Brasil, ele apitou aquele jogo em que o Vasco venceu o União Rondonópolis por 3-0. Então é um árbitro que tem em média aí uns 6 cartões amarelos por jogo. E é um árbitro que pega um pouco na parte disciplinar. Ele teve até um fato no Atlético Mineiro e Palmeiras, em que ele marcou uma falta até a favor do Atlético Mineiro, o Hulk, né, que logicamente só gosta de reclamar, passa o jogo inteiro reclamando da arbitragem, e foi cobrar dele não sei o quê, porque a falta era a favor do Atlético Mineiro. E aí ele aplicou um cartão amarelo no Hulk. O Hulk continuou reclamando, ficou cara a cara com ele ali, nariz com nariz. Foi um desrespeito, né, como sempre, e ele não conversou. Aplicou o segundo cartão amarelo e expulsou o Hulk. Então ele é meio duro nessa parte disciplinar. Os jogadores têm que ficar atentos, né, para não cometer indisciplinas, para que não sofram as consequências. No mais, ele é um árbitro bom, tecnicamente, é um árbitro que foi conduzido ao quadro da FIFA em 2023, mostrou qualidades, né, nos anos anteriores, nos jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E o que a gente espera é que eu sempre torço, né, para que a arbitragem não tenha nenhuma influência no jogo, não tenha polêmica, não tenha esses lances duvidosos, né. E o Vasco, nesses últimos jogos, né, nessa temporada eu até diria, não tem tido grandes problemas com a arbitragem. Tem os problemas normais, não marcou uma falta, não marcou uma coisa, outra, não deu um cartão amarelo. Mas assim, em termos de grandes prejuízos, o Vasco não teve, por enquanto, né? Teve alguns ferimentos leves, mas isso faz parte do futebol, faz parte da arbitragem, mas não tem tido grandes problemas o Vasco esse ano. Eu espero que continue assim, né? Porque o Vasco tem vários problemas aí para se preocupar e a arbitragem é o menor deles. Então, o árbitro vai lá, vai apitar e torcer para que corra tudo bem, não tenha nenhum tipo de problema. Bom, e o outro assunto, aí é um assunto mais complicado, e eu queria ver se você, torcedor, me ajudava, porque é um assunto muito complicado, que é a substituição do Coutinho. Quem será que o Diniz vai colocar no lugar do Coutinho? O Coutinho foi expulso e não joga contra o Fluminense. Então é um desfalque. Quem será que o Diniz treinou essa semana para substituir o Coutinho? Então a gente tem eu elenquei aqui algumas possibilidades, mas todas elas, por incrível que pareça, tem os prós e tem os contras, né? Por exemplo, no último jogo, quem substituiu o Coutinho foi o Matheus Carvalho, né? Ele entrou para jogar como segundo volante e o Diniz adiantou o Tietê. Então, basicamente, o Tietê que fez o papel, né, entre aspas, do Coutinho.
E o Matheus Carvalho entrou como segundo volante. Então essa foi a substituição no último jogo. Agora, pode ter sido uma circunstância do jogo, né? Porque o Operário começou a tocar muito a bola e tal, e o Diniz então resolveu colocar o Matheus Carvalho para dar um maior combate ali no meio do campo. Pode ser uma opção contra o Fluminense, né, que é um time de maior qualidade? Pode ser. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o Adson. O Adson é um bom jogador, sabe jogar no meio do campo, pode substituir o Coutinho. Agora, será que o Adson está em boas condições físicas? Ainda não está, porque o Adson tem entrado no decorrer do segundo tempo, com 20 minutos, 30 minutos. Então o Adson ainda não está 100% fisicamente. Será que o Diniz arriscaria começar o jogo com o Adson? Pode ser, ou não. Tem o Alex Teixeira, né? Manteria ou o Nuno volta um pouquinho para fazer o papel do Coutinho, e o Alex Teixeira entra um pouco mais adiantado, pode ser uma opção, mas o Alex Teixeira, por exemplo, não entrou no último jogo, ficou no banco o tempo inteiro. Uma outra possibilidade, mas acho que essa é muito remota, acho que essa está praticamente anulada, a meu ver, mas eu vou, de qualquer forma, eu vou falar. Eu já vi alguns comentários, né, que aventando essa possibilidade, é o Garré. Mas o Garré, até agora, não mostrou ao que veio ao Vasco. Então, tudo bem, está no período de adaptação, essas coisas, mas até agora ainda não mostrou assim, qualidades para começar um jogo. E eu lembro até na coletiva do Diniz, que o Diniz falou que o Garré vai ser melhor observado quando o Campeonato Brasileiro for paralisado, por conta do Mundial de Clubes. Então, é pouca a possibilidade dele começar um jogo. Ele pode ficar no banco, agora começar o jogo é muito difícil, até por conta dessa declaração aí do Diniz, que disse que ainda não conhece direito o jogador, precisa de mais tempo para avaliar o jogador. E isso é uma maneira sutil de dizer que, por enquanto, o Garré não mostrou nada assim de muito interessante, porque ele teve o mesmo tempo para avaliar o Lloyd, e o Lloyd ele já colocou para jogar, né? Então, o Garré eu acho que é muito pouco provável. Pode ser o Paulinho? Pode ser. De repente o Paulinho ele joga um pouco mais avançado, né, e faz o meio campo ali com o Hugo Moura, com o Tietê, e entra o Paulinho. Pode ser. Quando o Paulinho estava bem, né, o Paulinho jogava um pouco mais avançado. Então, quem sabe agora ele não entra com o Paulinho. Mas o que eu vejo é que, por exemplo, o Paulinho não entrou também no último jogo. Estava no banco e continuou no banco. Não entrou. Então, será que vai começar jogando? Também não sei, tenho minhas dúvidas. E por último, eu deixei o Lloyd. Então o Lloyd, o que acontece? O Lloyd ele tem assim, ele já demonstrou, né, alguma qualidade, né, já demonstrou força, velocidade, né, no 1 contra 1, ele já demonstrou que leva vantagem sobre os adversários, tem levado vantagem, né, todo jogo que ele entra, ele parte para cima e normalmente ele consegue chegar à linha de fundo. Então ele tem alguma qualidade, tem muita velocidade, então pode ser uma opção? Pode. Agora, o que depõe, vamos chamar assim, contra o Lloyd? Né? Primeiro, a displicência dele. Então isso tem que ser trabalhado, porque ele entra e perde bolas assim infantilmente, sabe? Por displicência. E isso ele tem que melhorar. Porque numa bola dessa que ele perde, ele dá um contra-ataque para o adversário faz um gol, e aí? Então essa displicência dele, ele tem que melhorar, tem que ser trabalhado. E no último jogo, né, evidentemente que todo mundo, né, discutiu isso, está discutindo isso até hoje, foi aquela questão da indisciplina contra o próprio treinador, contra o Fernando Diniz. Todo mundo viu, as imagens foram claras, mostraram um detalhe.
né? Ele chamando, o Diniz chamou o Lloyd e ele simplesmente está nem aí. Não foi conversar com o Diniz. E depois, porque deu um chute bonito, foi uma defesa bonita do goleiro, porque deu esse chute, ele botou a mão na orelha ali e ficou, como querendo dizer, pô, fala agora, pô. Quer falar? Fala agora. Então foram atos assim de indisciplina que não podem, não condizem, né, com a condição de um profissional, de um jogador importante que joga no Vasco. Não pode ser assim. E uma disciplina contra o treinador. Agora o Diniz, ele tem uma forma de ver talvez bem diferente, né, de muita gente, porque o que não faltaram foram comentários. Não, tem que mandar ele embora do Vasco, tem que cancelar aí o contrato dele, suspender o contrato, tem que deixar ele 30 dias fora do time, tem que multar, porque aí o cara vai sentir no bolso. Várias punições, né, pela indisciplina. Mas o Diniz, ele é diferenciado. O Diniz, ele é diferenciado, ele costuma conversar, ele costuma dar oportunidade, né, às pessoas primeiro, né, e ao jogador, evidentemente, mas ele costuma trabalhar esses jogadores que têm pouca, pouca condição, né, às vezes, de discutir um assunto, enfim, algum problema de personalidade, e ele costuma trabalhar muito o mental desses jogadores. E com o Lloyd eu não tenho dúvida que ele vai fazer a mesma coisa, e ele já até demonstrou, né, as imagens da TV que saíram depois, mostra ele conversando com o Lloyd e mostra ele dando um abraço afetuoso no Lloyd justamente depois do jogo. Quer dizer, depois do jogo em que o atleta cometeu a indisciplina contra ele, pública, ele deu um abraço afetuoso e demonstrando que ele não vai tomar uma atitude drástica contra o jogador, e sim tentar mostrar ao jogador aonde o jogador está jogando, qual é o clube que ele está jogando, a grandeza do clube, a grandeza daquela camisa, a grandeza da torcida do Vasco. Então isso é que ele vai botar na cabeça do jogador, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E a outra coisa que a gente também reparou, até no jogo, né, contra o Operário, foram alguns jogadores dando força ao Lloyd, porque ele foi bater um dos tiros livres da marca do pênalti. E ali podia ser o fim da carreira dele no Vasco, porque ele já tinha feito a indisciplina, cometido a indisciplina. E vai bater um pênalti decisivo para a classificação do Vasco na Copa do Brasil, que vale 3 milhões e 600 mil reais. Imagina o peso que esse jogador não carregou no ombro, desde a caminhada lá, desde o meio do campo até a marca do pênalti. E aí o que a gente viu? O Léo Jardim indo lá, dando força a ele. O Verratti, lá no meio do campo, acompanhou ele um pouco, dando força. Então eles estão assim, os próprios jogadores estão entendendo que ele tem qualidade, que ele pode contribuir com o time, com o clube, de uma forma geral, e os jogadores gostam dele. Então os jogadores demonstraram apoio a ele. Não apoio à indisciplina, mas naquele momento ali em que ele foi bater um pênalti, e ali podia acabar a carreira dele. Você imagina se ele chuta para fora aquele pênalti, ou o goleiro pega, enfim, se ele perde o pênalti, que não poderia acontecer com ele. O torcedor já não estava feliz, por causa das bolas que ele perdeu, por causa dessa indisciplina, o torcedor já estava muito pau da vida com ele. Imagina se ele perde o pênalti e o Vasco não se classifica para as oitavas de finais da Copa do Brasil por causa dele. Encerrava a carreira no Vasco, não tinha como recuperar. Então os jogadores mostraram o apoio a ele naquele momento, e o Diniz, no vestiário após o jogo, deu um abraço dele, como se, olha, nós vamos conversar sobre o assunto, e tem que ser conversado, mas
não vai ter nenhuma punição, nenhuma medida mais drástica. O Diniz, com certeza, com esse trabalho mental que ele faz nos jogadores, é mais um jogador que ele vai tentar recuperar e vai conseguir. Tomara que ele consiga. Tá bom, torcedor? Então essas são as opções e eu estou enrolado. Eu estou enrolado. Porque todas as opções têm os prós e os contras. Todas elas, todas elas. Eu queria saber, além de estar enrolado para definir, eu podia chegar assim, olha, eu acho que vai ser o jogador tal. Para mim até pode ser o Matheus Carvalho. Essa para mim é a minha primeira opção em função do adversário. Pode ser, mas não tenho certeza não. Vamos esperar aí, eu estou ansioso também para saber. Vamos esperar o que o Diniz vai decidir. E você, torcedor, pode dar a sua opinião em cima da minha opinião, em cima dessas minhas sugestões. Manda para cá, pô, se inscreve no canal, manda as suas sugestões, manda suas críticas, faz o que você quiser. Tá legal, torcedor? Valeu então. Então até a hora do jogo. Um grande abraço. Tchau.